deve ter. Quais são esses comportamentos? Ele diz: portanto, meus amados irmãos, primeiro comportamento, sede firmes. Segundo comportamento, e constante. Terceiro comportamento, sempre abundante. Firme, constante e abundante. Por quê? Porque existem pessoas que estão firmes com Jesus, mas não são constantes e não são abundantes. Abundantes em relação ao trabalho da labuta cristã, a mordomia cristã, a diaconia, o serviço propriamente dito. O que é abundar? É uma quantidade grande, um volume grande de trabalho. Você fazer um trabalho grande. É claro que essa visão de grandeza ou de volume de trabalho depende da capacidade de cada um para trabalhar. Deus leva em conta a capacidade de cada um. O pastor pregou aqui outro dia falando a respeito dos 10 talentos. A primeira curiosidade sobre os 10 talentos, que eu acho interessante observar, que a Bíblia fala de 10 talentos, mas a gente não vê na Bíblia os 10 talentos, Então, a um ele deu quanto em primeiro lugar? Deu 5 talentos. 5 talentos. Esse que granjeou deu 10, não é isso? 10 talentos. O segundo foi 2 talentos. E o terceiro foi 1 talento. Então, onde estão os 10 talentos? Nenhum. Por um texto aqui nós podemos observar os 10 talentos, Então, não é a parábola de 10 talentos. Só o autor que coloca como 10 talentos, mas não são só 10. Não são na quantidade do que foi dado e muito menos no resultado do que foi colhido depois. Mas muito bem, não é sobre os talentos que vamos falar. Então, ser constante, ser firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Sempre abundante na obra do Senhor. E eu estava meditando essa semana e pensando sobre esse texto, especificamente sobre o que é ser firme. Ser firme espiritualmente. O que é estar firme, ser firme com Jesus? Aí nós passamos a analisar, por exemplo, uma palmeira. A palmeira, ela é firme? Não, ela não é firme, ela é flexível. Quando o vento vem, balança ela, ela não quebra. Mas ela não é firme. O que é firme? A rocha é firme. A rocha é firme. Então, por isso a Bíblia nos ensina e nos incentiva a edificarmos a nossa vida, a nossa estrutura espiritual, o nosso edifício espiritual sobre a rocha. Então, por quê? Porque a rocha é firme. Então, característica de firmeza espiritual é a particularidade de quem é firme e que apresenta constância, estável, que é sólido e solidez. Característica particularidade que não consegue ser abalado. Ou seja, a rocha, o vento não abala a rocha. Porque até moldar a rocha no decorrer dos anos, como os irmãos observam aí no contexto geológico, mas não dá para transportar uma rocha com o vento. A rocha está lá estável, estabelecida lá no seu local, e imóvel, não dá para mudar. A árvore, ela consegue ser balançada, movida de um lado para o outro. O bambu, consegue ser balançado até cair no chão, depois ele ergue novamente. Ele está lá fixado, mas ele não é firme, porque ele está se movendo o tempo todo, está se balançando. É a capacidade rigorosa para decidir, segurança, particularidade porque é persistente, em que há constância e persistência. Então isso é ser firme. E me surgiu uma outra pergunta sobre a questão da firmeza.
mas o que é necessário para que nós nos mantenhamos firmes. O que é necessário para que nós venhamos nos manter firmes na presença de Deus? Em primeiro lugar, que nós podemos observar é o equilíbrio. Eu estava conversando lá com Marco Aurélio, essa mensagem, que é uma mensagem antiga que é o equilíbrio. Observe o exemplo da criança. A criança recém-nascida, ela passa alguns meses se alimentando de leite, algumas papinhas, aquela coisa toda. Aí ela começa a engatinhar, não é isso? Começa a engatinhar, aí o papai e a mamãe dizem: filho, vem cá. Aí o filho vai lá engatinhando, aí começa a levantar, segurando nas coisas, e o desejo dela, e o propósito dela é andar, não é isso? Aí daqui a pouco ela se coloca em pé, não é isso? Aí o papai e a mamãe dizem: filho, anda até o papai e a mamãe, anda, aí dá o primeiro passo. Aí ele fica olhando assim, mas ele não tem equilíbrio ainda o suficiente para andar. Aí ele vai engatinhando no meio do caminho, até dar o primeiro passo, não é isso? Dá o primeiro passo e ninguém segura mais. Dá o passo, sai caindo, daqui a pouco já está correndo. Não é verdade? E eu acho isso interessante porque para andar nós precisamos estar de pé. Para estarmos de pé, nós precisamos ter equilíbrio. Precisamos ter equilíbrio. A criança, ela se coloca em pé, mas como ela não tem equilíbrio o suficiente, ela não consegue andar. Porque quando ela vai dar o primeiro passo, ela desequilibra e cai. Não é isso? E nós aprendemos com isso o seguinte, também bicicleta não é diferente, você tem que ter equilíbrio para andar de bicicleta. Depois você aprende a andar de bicicleta, não esquece nada. Mas antes de aprender a andar de bicicleta, você precisa ter equilíbrio, não é? Para que você possa equilibrar sobre duas rodas ali. E outra coisa que nós observamos a respeito da criança é que às vezes tem algumas crianças que ainda não aprenderam a andar e já querem correr. Não é verdade? E na nossa vida espiritual não é diferente. Nós ainda muitas vezes não temos o equilíbrio espiritual para nos colocarmos de pé e já queremos correr. Não, irmãos. Não podemos queimar etapas. A corrida cristã ela não é uma corrida de 100 metros rasos. O autor aos Hebreus, ele diz já no capítulo 12, que nós devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Nós não podemos, antes de aprendermos a ficar de pé, antes de aprendermos a ter equilíbrio, já sair correndo. Não. A corrida precisa ser com paciência. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo essa palavra? Glória a Jesus. Então o equilíbrio, ele é importante. Ele é de suma importância para que nós possamos manter de pé. Mas espiritualmente, o que vem a ser equilíbrio? É ser temperado. Ser temperado, como diz a Bíblia a respeito do sal. O sal serve para quê? Para temperar, para dar equilíbrio à alimentação. Nem pode ser extremista e nem pode ser relaxado. Ou seja, não pode ser muito salgado e nem soço. Tem que dar sabor. A nossa vida espiritual tem que ser assim, tem que dar sabor. Não é verdade? Não podemos ter uma vida somente de leitura da Bíblia e desprezarmos a oração. Ou não podemos também ter uma vida só de oração e desprezarmos a Bíblia, que é um desequilíbrio. E não podemos também, irmãos, estarmos somente nos montes, até dos montes, dos mantos dos montes, e esquecermos a escola bíblica dominical, não frequentarmos, não participarmos, não procurarmos aprender algo de Deus na escola bíblica dominical. Então, se assim o agirmos, estaremos em desequilíbrio, e não tem
como manter-se de pé desequilibrado. Não é? Não tem como manter-se de pé espiritualmente tendo uma vida desequilibrada, puxando para um lado ou para o outro, um extremismo. Então, não tem como termos uma vida espiritual bem-sucedida de um modo desequilibrado. Não trabalharmos as nossas fraquezas, as nossas limitações, Um exemplo disso é Sansão. Sansão é um exemplo de um líder que poderia ser um sucesso, ser uma bênção. Mas infelizmente Sansão não foi o modelo a ser seguido. Por quê? Porque não trabalhou o seu desequilíbrio. Não trabalhou as suas fragilidades, as suas necessidades, e não deixou Deus trabalhar. O pai dele, a mãe dele aconselharam: meu filho, você é um nazireiro, você não pode agir assim, você não pode namorar pessoas que não sejam da tribo de Israel, das tribos de Israel, você está procurando filisteia, e ainda está se juntando com prostituta, ainda está fazendo coisa errada. E ele: não, mas o estilo de vida que eu quero é esse, pronto, acabou. Desequilíbrio. Até alguns historiadores que colocam o perfil de Sansão como sendo uma mistura de delinquente juvenil com débil mental. Tem historiador que coloca, tem um livro lá em casa que fala sobre isso, não só sobre Sansão, mas outros personagens bíblicos, história de Israel. Mistura de delinquência juvenil com débil mental. Por quê? Porque tinha tudo para dar certo e escolheu o caminho do erro. Não trabalhou a lei da base sólida, a estrutura, a edificação dele foi sobre a areia, não sobre a rocha, não sobre Deus. Muito bem? Você já parou para pensar? Se nós perdermos o equilíbrio por alguns momentos, o que nós devemos fazer? Se perdermos o equilíbrio por alguns momentos, irmãos, qualquer um de nós podemos perder o equilíbrio por alguns momentos, não é verdade? Agora você já parou para imaginar um piloto de avião desequilibrado? Não é? Aconteceu recentemente um copiloto desequilibrou-se e resolveu cometer o suicídio, mas só que com a tripulação toda dentro. Alguém lembra disso, desse fato? Trancou o piloto do lado de fora e jogou o avião contra uma montanha. Você já parou para pensar um pastor desequilibrado? Pastor Natanael, desequilibrado. Pastor desequilibrado. Pastor Natanael. Aí os irmãos chegam cheio de problema para apresentar o pastor, para conversar com o pastor dá uma coça no irmão e manda embora. Não é? Como seria? Você vai chegar quebrado e vai sair moído. Chega quebrado e sai moído. O pastor vai morrer ou você dá pancada? E aí? Pastor desequilibrado. Existe uma história de um pastor que falava o que dava na telha, né? As pessoas iam para ele se aborrecia, falava o que pensava, magoava as pessoas, e um dia ele magoou um determinado irmão, e quando ele fazia isso, depois ele voltava para pedir perdão, mas já tinha feito o estrago. Aí o irmãozinho foi e pegou o papel ofício, né? Dobrou todo na mão assim, arrastou todo. E o pastor está falando: não, me perdoa, porque eu falei que não devia, falei que não deveria falar para o irmão, e dobrou aquele papelzinho todo, o irmãozinho dobrou o papel todo, e falou: pastor, eu perdoo o senhor, mas agora toma essa folha de papel e deixa ela como estava antes. Aí o pastor tentou: se o senhor passar um ferro de passar sobre essa folha, o senhor vai deixar ela sem nenhuma amarrotada? O pastor: não vai ter como. Aí ele falou: assim mesmo, o senhor deixa as pessoas, quando você perde o equilíbrio, e sai falando o que o senhor quer, e depois você vai pedir perdão. As pessoas vão te perdoar, mas as marcas vão ficar. Então, a questão do equilíbrio, ela é importante. E o que fazer quando perdemos o equilíbrio por alguns momentos? É muito importante, que nós tenhamos pessoas do nosso lado para fazer com que nós venhamos retomar o equilíbrio. Pessoas que estejam do nosso lado e digam: olha, peraí,
não é assim. Vamos agir diferente. Moisés teve já, Moisés estava lá julgando o povo e sacrificando o povo, de certa forma, com cansaço. Já falou: peraí, Moisés, não é assim, vamos fazer uma outra maneira que vai melhorar. E Moisés, por sua vez, quando o povo de Israel, isso está em Êxodo, capítulo 32, versículo de número 9, 10 e 11, Moisés, quando ele subiu ao monte para pegar as tábuas da lei, para receber as tábuas da lei de Deus, o povo começou a se corromper ali ao pé do monte. Lembra que Moisés estava demorando muito, 40 dias e 40 dias, ela estava demorando muito, não sabemos o que é feito desse tal de Moisés, e agora como vai ser? E fizeram para si bezerros de ouro, e começaram a adorar esse bezerro de ouro. E quando Moisés ia descendo, Deus falou: ó, teu povo já se corrompeu, já se desviou rapidamente. Aí Moisés: não, meu povo não, seu povo sim. Aí Deus falou para Moisés o seguinte: Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou exterminar esse povo. Eu vou exterminar esse povo, porque já se desviou. E de ti, Moisés, eu vou fazer uma nova nação, um novo povo. Vou escolher você para você fazer parte você ser o patriarca de uma nova nação. Aí a resposta de Moisés foi no versículo 11, diz assim: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, por que acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com a sua forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los no deserto, nos montes, e para destruí-los da face da terra. Torna-te a dar a tua ardente, torna-te a tua ardente ira e arrepende-te do mal contra o teu povo. Vê que Moisés está dizendo: não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso, porque o Senhor é quem o Senhor é. Então tem coisas que nós aprendemos aqui que nós não fazemos e não podemos fazer em virtude de quem nós somos. O pastor Natanael, ele não pode ser desequilibrado, porque ele é um pastor. Então nós, para retomarmos o equilíbrio novamente, quando perdemos por algum momento, nós precisamos, em primeiro lugar, lembrar de quem nós somos. E quem nós somos não nos dá o direito de agirmos de determinadas maneiras, de falarmos o que achamos que temos que falar, aleluia, termos postura desequilibrada. Não podemos agir assim. Por quê? Porque somos quem somos. Ouça bem, irmãos, não é uma postura arrogante, dizer eu sou o que sou. Não, não é isso. Nós somos quem somos. Então você é quem você é. E pelo fato de você ser quem você é, você não pode tomar algumas atitudes, dar algumas respostas à altura. Você não pode agir de determinada maneira, porque você é quem você é. E aleluia, baseado nisso, você tem que pensar no que as pessoas estão vendo. O que Moisés falou para Deus: Deus, o que dirão de ti, Senhor? Dirão que o Senhor é um Deus mau, que o Senhor é um Deus perverso, que o Senhor é um Deus tirano, e o Senhor é um déspota, porque o Senhor tirou esse povo do Egito para massacrá-los no deserto. O que as pessoas vão dizer do Senhor? O Senhor não é isto. Então o Senhor não pode agir assim. Quem você é? Você é um servo de Deus, é uma serva de Deus, é um embaixador do rei, é a menina dos olhos de Deus. E isso te coloca numa posição e elevação em relação ao mundo. A Bíblia diz que nós andamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós somos o povo escolhido de Deus. Alguns de nós temos cargos eclesiásticos que não nos diferenciam da maior parte, mas nos dá uma responsabilidade para que nós venhamos ser exemplo. Porque se nós lermos em Efésios capítulo 4, diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas e doutores, querendo assim o
exemplo para o crescimento da igreja, para o amadurecimento da igreja, para o desenvolvimento da pessoa humana, para a maturidade cristã. Esse é o propósito. Quem está entendendo essa palavra? Diga amém. Glória a Jesus. O que nós queremos deixar de herança para as pessoas que virão depois de nós? Os nossos filhos. Nossos filhos. Os nossos herdeiros espirituais. A igreja. As crianças. Os adolescentes da casa do Senhor. Os jovens da casa do Senhor. Jovem. O que nós queremos deixar de herança, de ensinamento, de legado? Nós precisamos pensar nisso. O que as pessoas estão vendo em nós? O que nós estamos fazendo está servindo de crescimento espiritual para alguém? Ou está servindo de exemplo para essa pessoa dizer assim de mim: olha, eu aprendi com o pastor Davi o que não se deve fazer como pastor. Aprendeu alguma coisa, mas aprendeu o inverso do que deveria ser. Aprendi com o pastor Davi o que não se deve fazer como pastor. Olha só que coisa triste, lamentável, né? O que queremos deixar de legado para as gerações futuras? Haja visto que a nossa expectativa de vida, a expectativa de vida do brasileiro está girando em torno de 75 anos, né? E nós dormimos 8 horas por dia, o normal, isso é normal, necessário para a sua saúde, 8 horas. Tem gente que dorme menos, aí certamente não vai ter uma vida muito saudável, né? Tem gente que dorme mais, também não vai ter uma vida muito saudável. Por quê? Porque não há um equilíbrio. Então, o normal é 8 horas. 8 horas por dia é 1/3 do dia. E de 75 anos, é 1/3 da sua vida você passa dormindo. Então, você e eu que dormimos 8 horas por dia, nós dormimos em 75 anos, nós dormimos 25 anos. Então, a sua vida produtiva caiu de 75 para 50 anos, né? 50 anos. Então, a sua vida já não é mais 75, passou a ser 50. E desses 50 anos, até os 20 anos de idade, nós somos inteiramente dependentes dos nossos pais, não é fato? Então, já caiu de 50 para 30. Daqui a pouco ele está devendo, né? Desses 30 anos, o que nós vamos fazer para deixarmos de legado para os nossos filhos ou para os nossos herdeiros espirituais? No fato, a igreja, os mais jovens, o que nós vamos deixar? Eu vou viver a minha vida aqui de maneira errada, como se a minha vida fosse um rascunho. Depois a gente passa limpo isso depois. Não dá tempo de passar limpo. Coisa passa muito rápido. Mas ontem eu estava com 20 anos, hoje eu já estou com 40. Olha só, 40. Passa muito rápido. Então o que nós teremos que fazer para Deus, nós precisamos fazer agora. O que nós tivermos que fazer para Deus tem que ser agora, porque daqui a pouco não. O que vai sobrar da nossa vida é enfado e canseiro. Outra curiosidade, nesses 75 anos, nós comemos, a nossa alimentação gira em torno de 1,5 kg de alimento, entre sólido e líquido, 1,5 kg de alimento por dia. Em 75 anos, dá 42 toneladas de alimento. Isso é forte. E se você come 42, tem gente que come mais, né? Tem gente que come, em vez de 42, vai para 50 toneladas. Com 2 kg, 3 kg de alimento por dia, fica difícil. E existe uma lei natural. Tudo que nós ingerimos
nós também descartamos. Você se alimenta de 1,5 kg de alimento por dia, é 1,5 kg de dejeto por dia também, 42 toneladas. Mas imaginou que herança que você vai deixar para o pessoal para vir com você? 42 toneladas de dejetos. Isso é a herança que você vai deixar para o pessoal da vida. Planeta poluído. Vai deixar o planeta bem diferente do que você recebeu. Será que o que você e eu vamos deixar para nossos netos e filhos não somente os dejetos? Vai ficar difícil, né? Estamos falando da questão do equilíbrio, que não dá muito. Essa vida do mundo. Eu estava pesquisando essa semana dentro da mitologia grega existe uma divindade para cada situação da vida, né? A divindade tem a divindade que representa o amor, a divindade que representa a guerra, tem divindade para qualquer situação da vida. E eu tinha ouvido uma determinada vez que sobre o sono existe uma divindade que é representada pelo sono. E eu fui pesquisar essa semana, essa divindade se chama Hipnos, de onde deriva a expressão hipnose, né? Hipnos. O deus Hipnos, ele é filho de uma divindade feminina, uma deusa grega chamada Nyx. A Nyx é traduzida do grego para o português como noite. E o pai do deus Hipnos é Tânato, ou melhor dizendo, Érabo. E Érabo é traduzido para o português como trevas profundas, né? Aquelas trevas primitivas lá da criação. Havia trevas sobre a face da vida. Então, aquelas trevas profundas. Então, a divindade masculina, o pai do Hipnos, era Érabo. E Érabo era esposo de Nyx, que era a noite, ou seja, o Hipnos é filho da noite com as trevas profundas para facilitar a questão do sono, não é? Aí deu origem ao deus Hipnos. E o Hipnos, ele teve muitos irmãos que eram divindades também. Só que dentre os irmãos que ele teve, que eram divindades, ele teve um que era bem próximo, era o irmão gêmeo. O irmão gêmeo do Hipnos. Sabe qual é o irmão gêmeo do Hipnos? O irmão gêmeo do Hipnos era o Tânato. Tânato é traduzido do grego para o português como a morte. Todas as vezes que nós dormimos, é quando nós nos aproximamos mais do que está morto. Inclusive, quando a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito no grego, o original do Novo Testamento é o grego. Então, nós observamos ali que os autores eles colocam a morte como sendo um sono. Dormindo, Senhor. Os que dormem à noite. Dormindo, Senhor. Então, e os judeus eles faziam uma oração matutina agradecendo a Deus pelo milagre da ressurreição, porque eles acreditavam que cada vez que nós dormimos, nós morremos e Deus nos ressuscita todos os dias. Milagre da ressurreição. Então acontece um milagre todos os dias na nossa vida, que é o milagre da ressurreição. Muito bem? Então, nós precisamos ter equilíbrio em tudo, para que nós possamos ser bem-sucedidos na nossa vida espiritual e nos mantermos de pé. Mas hoje é o culto da família, não é verdade? O equilíbrio também é importante dentro do casamento. Verdade? O equilíbrio é de suma importância dentro do casamento. Há pessoas que dizem assim, que falam o que bem quer. Aí existe aquele ditado que fala o que quer e escuta o que não quer, não é verdade? Aí outros dizem assim, eu falei porque eu estava com raiva. Você está com raiva, tome uma vacina anti-raiva. Não. Quem fala com raiva é porque não tem equilíbrio. Fala, sai esbravejando. Uma vacina anti-raiva, não é?
também o desequilíbrio da TPM, né? Que uma coisa tudo normalzinha, de repente degringola tudo. Tá? Fica difícil. Falei porque estava com raiva. Não é verdade? Falei porque estava com raiva. Se a gente falar. Eu tenho um irmão que é o meu irmão mais velho, que é uma pessoa que eu admiro muito, que foi um pai para mim, foi uma mãe para mim, foi quem me criou desde quando a ausência dos meus pais, foi ele que se responsabilizou pela família toda. Ele é uma pessoa de um coração muito grande, ele é uma pessoa de Deus mesmo, é um presbítero da casa do Senhor. É o Jonas, o nome dele é Jonas. O Jonas, alguém me falou numa certa ocasião, ele é uma pessoa de Deus, mas ele é muito estressado. Uma pessoa muito estressada. Assim, ele é tipo o Jonas mesmo, vai de um extremo ao outro, assim, uma fração de segundo. E alguém me falou assim, se a raiva do Jonas durasse mais do que 3 minutos, ele já tinha matado, era muita gente. Mas só que não dura mais do que 3 minutos. Daqui a 3 minutos já passou, acabou, já voltou ao normal. É assim. É uma questão de temperamento, né? O temperamento dele. Glória a Deus. Então o equilíbrio dentro do casamento, ele é fundamental. Para não falarmos o que queremos falar. Para não ouvirmos aquilo que não queremos ouvir. Não é verdade? O equilíbrio, nós vemos aqui, por exemplo, na situação de Jó capítulo 2, versículo 9. Jó caiu em desgraça, uma situação muito difícil. Equilíbrio na saúde ou na doença, né? Quando a gente vai casar, a gente faz ser fiel na saúde ou na doença. Mas só quando a doença chega, o equilíbrio sai. A doença chega por uma porta, o equilíbrio sai pela outra. Não é? Quando o perigo chega para um lado e o equilíbrio sai pelo outro. O perigo chega. A família de Jó perdeu a família, perdeu tudo naquele embate de Deus contra Satanás, etc. Né? Perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde, perdeu. Aí a mulher de Jó chegou para ele e falou: por que você não morre? Calma, por que você não morre? E por outro lado ela respondeu, a mulher dele falou: por que você não morre? Aí ele falou: fala como uma louca. Então, o equilíbrio, ele foi embora respondendo. Na saúde ou na doença? Na riqueza ou na pobreza? Na riqueza não. Riqueza não é fácil. Agora, quando falta dinheiro, não casa né? Falta dinheiro, falta a provisão, falta o alimento. Aí, é nosso testemunho. Eu fico maravilhado quando eu vejo aqui contando aqui o testemunho, né, do que faltou o gás, né, acabou o gás, a irmã orou e o gás durou 6 meses. Não é culpado, né? Durou 6 meses. Maravilha, né? Glória a Deus, a irmã é uma mulher de Deus. Mas assim, de repente, se não fosse uma mulher de Deus, ela poderia dizer assim: poxa, botar a culpa no marido. Isso é imprestável. Cadê o dinheiro? Eu quero dinheiro. Enquanto o dinheiro vai sair, eu quero dinheiro para pagar. Os filhos estão passando necessidade, passando fome, e aí? Então, a confiança em Deus. Cadê a confiança em Deus? O equilíbrio. Confiança em Deus. Na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza. Eu me considero uma pessoa bastante equilibrada. Não sei se os irmãos que estão à minha volta me acham assim. Bastante equilibrada. Procuro ser uma pessoa bastante equilibrada.
Já fui assaltado algumas vezes, botaram arma na minha cara e disseram assim, ó, qualquer coisa, no outro lado da fronteira, se ele reagir, fizer alguma coisa, mata ele. E eu permaneci como estou, tranquilo. Falei para a pessoa que estava assaltando, expliquei para ele cada movimento que eu ia fazer. Ela me dá o dinheiro, aí eu falei, ó, estou pegando a carteira, vou pegar a carteira, já estou avisando de antemão, porque nessa época eu tinha empresa, né? Eu não tenho dinheiro na carteira, o dinheiro que eu tenho está aqui no caixa da empresa. Vou pegar a carteira, tá? Está aqui a carteira. Estou abrindo para você aqui, você está vendo? Não tem dinheiro na carteira. Mas eu vou te pedir uma coisa, você pode deixar comigo os meus documentos? O outro, mata ele! Você pode deixar os documentos? Se você deixar os documentos, eu te agradeço. Diplomaticamente. Não está tudo bem. Cadê o dinheiro? Eu falei, ó, não tem mais dinheiro, é só esse. Abri a bolsa, o celular que eu estava fazendo na época. Não, está tudo bem. Aí os caras, então mantém o equilíbrio. Não adianta dar ataque de pelota às vezes, né? Não adianta escravejar. Não é? Tem que manter a postura. Você vai morrer com dignidade, né? Morra com dignidade, mano. Lembra do Titanic? Eles estão tocando lá. Vamos morrer? Vamos, então vamos tocar, vamos cantar. Os crentes da igreja primitiva morriam cantando. Se Cristo comigo vai. Os crentes morriam, mais perto que ela está, sendo queimados na fogueira e louvando, adorando o Senhor. Irmãos, existia uma pessoa antigamente que me tirava do sério. Sabe o que eu fiz com ela? Casei com ela. Agora não tiro mais. Olha lá. Verdade? Não tira mais do sério. Maravilha, né? Eu não gosto muito de brincadeira, não. Glória a Deus. Chegar em casa eu vou apanhar hoje. Então, o equilíbrio na família, né? Temos o equilíbrio na família. Blasfema do teu Deus e morre. Tu é louca, meu Deus. Aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar. Então, às vezes a gente só quer as coisas boas, né? Quando as coisas ruins chegam, nós perdemos o equilíbrio. Verdade? Equilíbrio na educação dos filhos. Tem pai e mãe que quando o seu filho faz alguma coisa, qualquer coisa que você encontra pela frente, você está arremessando. Está no tamanho. A lembrar que o tamanho das mães é igual um míssil teleguiado. Você pode correr do jeito que quiser, pode atravessar a rua, atravessar o bairro, atravessar o continente e ele vai te acertar onde você estiver. O tamanho. Pode correr, mano. Vai para onde você quiser, ele vai te acertar. Não é verdade? Aí é o que tiver na frente. Cabo de vassoura, pega o cabo de vassoura e quebra na cabeça do filho. É equilíbrio? Você está disciplinando, você está fazendo discípulos, você está ensinando o quê? Com pancada, com xingamento. Tem pai e mãe que chama o filho de filho do capeta. Filho. Como é que tu vai chamar o teu filho de filho do capeta? Coisa ruim. Chamar o filho de coisa ruim. Está com o diabo no corpo. Fala com o filho que está com o diabo no corpo.
E aí, como é que fica? Lá na minha rua eu ouço às vezes as discussões da rua, as pessoas passando, gritando, xingando, as mães chamando as filhas, criancinhas, meninas, de tudo quanto é nome ruim, de prostituta. Estou usando um termo aceitável, né? Que eu não me atrevo nem a falar os termos que as mães usam para chamar as filhas. Aí xingam os maiores palavrões contra a vida das crianças. Né? Uma coisa falando como eu fico pensando assim, o que essa criança vai ser quando crescer? O que ela vai ser? Se o próprio pai e a mãe estão xingando ela, estão amaldiçoando a vida dos seus filhos dessa maneira. Né? Dentro do equilíbrio da família, essa semana eu estava vendo uns vídeos e a proposta desses vídeos era ensinar os homens a tratar suas esposas. E eu me lembrei de uma ocasião que aconteceu comigo, uns anos atrás, que eu estava meio chateado com a minha esposa e ela também comigo. E ela foi para a casa da mãe dela, não por causa da chateação, né, mas ela foi para lá para o mercado que ia ter lá. Aí eu estava no trabalho. Não, quando a gente fica chateado com o trabalho no reino, não funciona como deveria funcionar. Só graça. Aí eu estava pensando, poxa, eu vou chegar em casa, eu vou colocar minha esposa no devido lugar dela. Aí cheguei em casa, levei o telefone, liguei para ela e falei assim, você quer namorar comigo de novo? Eu já vou devido lugar. Gostou dessa? Esse é o verdadeiro lugar, o devido lugar que ela deve estar, né? Aí ela falou que queria namorar comigo de novo. Maravilha? Olha aí. Resolvi aquela questão anterior, né? Glória a Jesus. Na disciplina dos filhos, né? Espancamento ou disciplina. Disciplina é fazer discípulo, né? Disciplina tem a ver com discipulado e fazer discípulo. É o ensinamento. E o espancamento se serve para gerar violência, né? Violência gera violência, não é verdade? Equilíbrio na questão da flexibilidade com o seu filho. A sua filha. Existe uma inversão de valores na questão educacional dos filhos, que a sociedade impõe isso sobre a vida das famílias. Qual é a inversão de valores? Não existe mais a questão da imposição de limites. Os pais não sabem impor os limites ou impor a autoridade que deve ser exercida sobre a vida dos filhos. Eu vejo isso tratando muita criança no meu trabalho e a gente não sabe distinguir muitas vezes quem é o pai e quem é o filho. A maneira com que o filho fala com o pai, a maneira com que os filhos se referem aos pais, você não sabe quem é quem. O filho que dá ordem ao pai, não, eu quero assim, pronto, acabou. Vai ser assim. Então há um desequilíbrio nessa questão. Em alguns casos, pode tudo. Meu filho, faz todas as suas vontades. Que ensinamento é esse? Você faz todas as vontades do seu filho. Ele não tem capacidade cognitiva para saber ainda o que é bom para ele. Você faz as vontades dele. Todas as vontades. Todos os caprichos. Está sendo conivente com a delinquência futura do seu filho. Pode tudo e também tem um outro lado, não pode nada. Por qualquer coisa bota de castigo, qualquer coisa já sai gritando, qualquer coisa já sai xingando. Criança é criança. Não pode queimar a tapa, a criança tem que brincar.
Eu estava aqui cortando o cabelo das crianças aqui. Eu estava cortando o cabelo do João, o filho do Breno Castro, que estava mandando. E o João cortando o cabelo dele, ele me achando a cabeça para cá. Aí me falava toda hora, já está acabando, tio. Aí eu falei, não, ainda não. Aí ele, está acabando, tio. Eu falei, ainda não. Eu falei, João, você está conversa por quê? Você vai trabalhar depois? Você está indo para o trabalho? Quando você é arrumado para ir para o trabalho? Não, é que eu quero brincar com as crianças. Então, a prioridade dele é brincar. A necessidade dele é brincar. A prioridade dele naquele momento, ele não quer saber de uma outra coisa, ele quer ficar correndo com o Natan, com as outras, com o Daniel. Esta é a prioridade dele naquele momento. E ele, tem algumas crianças que se recusam, às vezes, a dormir para continuar brincando. Elas são vencidas pelo cansaço, mas não dão o braço a torcer. Então, aí daqui a pouco você bate mesmo, e aí a televisão apaga no sofá. Por quê? Porque foi vencido pelo cansaço, porque ele não quer perder tempo nem dormindo, porque se perder tempo dormindo vai deixar de brincar. Então é prioridade dele. Então criança precisa ser criança, precisa agir como criança, se comportar como criança. Não pode queimar etapas, porque senão isso depois vai gerar problema. Não foi criança como deveria ser. Aí quando tiver adulto, por isso que nós vemos muitas vezes adultos com comportamento infantil. Não sei se vai ter alguém aqui mais perfil, homens velhos, aí na rua soltando pipa como se fosse adolescente, como se fosse criança. Soltando pipa, não tem ninguém velho aqui soltando pipa não, né? Ô Jesus, soltando pipa, aí correndo atrás de pipa, brigando com criança por causa de pipa. Ô irmão, adulto usando chupeta é absurdo. Adulto usando fralda de infantil é absurdo. É que tem comportamento de adulto. Se há um desequilíbrio na infância, vai ter desequilíbrio. Não é? Então nós precisamos entender isso. Na hora da disciplina, e disciplinar o seu filho, uma coisa que ela é fundamental e é de suma importância é a autocrítica, é deixar a hipocrisia de lado, é parar de fingir que você já nunca foi criança. O único adulto instantâneo foi agora. Eu que já tenho 40 anos, Samuel que já tem 150, já foi criança um dia, né, Samuel? Já foi? Já foi criança um dia, não foi, Samuel? Eu não conto muitas coisas que eu fazia quando eu era criança, mas eu vou dar um exemplo para os meus filhos, né? Os filhos são eles. Então, deixa quieto. Então nós não podemos esquecer de que nós já fomos crianças. E se nós somos crianças, nós fizemos muitas besteiras, né? De criança, coisas de criança. Então na hora de disciplinar o seu filho, lembre como você era. Na hora de exigir as melhores notas do seu filho, lembre como você era, as suas notas. Você vai ter o melhor para o seu filho, não é que você não foi você. Não é? Mas lembra, só uma questão de equilíbrio mesmo. Lembra de como você era. Exigir tanto no que você nunca foi aqui. Porque passa disso aí, você chama hipocrisia. Eu peço para fazer algo que eu não faço. Eu nunca fiz. Eu nunca estive disposto a fazer. Eu chamo hipocrisia. Irmãos, nós aprendemos que devemos falar a verdade, viver a verdade e sermos a verdade para as pessoas que estão à nossa volta. Mas a mensagem de hoje não é para os irmãos pularem, não é mistério, mas é uma mensagem de reflexão.
nós possamos, na nossa vida, na nossa caminhada como cristãos, manter o nosso equilíbrio, cabeça no lugar, os pés no chão, pensamento no céu, vida no altar. O meu propósito também é que você vá para a sua casa nesta noite, firme com Jesus, sempre constante, sempre abundante na obra do Senhor. O evangelho que nós vivemos nos nossos dias é o evangelho do fast food, né? Eu falei lá no braço, né? Drive-thru. Entendeu? Né? Como é que se chama? Drive-thru? Nós não paramos nem para comer. O filósofo falou assim: se pararmos para pensar, não podemos parar nem para pensar. Porque o pensamento é algo voluntário. Enquanto você está andando, você está pensando. Então nós não paramos nem para nos alimentar. Uma vida de correria. Você para no fast food, entra por um lado, já sai pelo outro, dirigindo o seu carro, fazendo a sua refeição, vai embora. Na igreja, nós precisamos esquecer esse sistema mundano de pressa, e nos assentarmos para ouvir Deus, para desenvolvermos relacionamento com Deus, desenvolvermos relacionamento com pessoas, desenvolvermos relacionamento com comunidade. Ninguém olha para a cara do mundo. Quando olha, está discutindo o trânsito. Pé no chão, cabeça no lugar, pensamento no céu, vida no lugar. Amém? Os irmãos ficam com esta palavra nesta noite, a palavra de equilíbrio. Palavra de equilíbrio. E oremos a Deus que temos pessoas ao nosso lado, que quando algum momento a gente perder esse equilíbrio, a pessoa chega e diz: peraí, eu não vou fazer isso não. Você tem um legado para deixar, você tem uma história, não tem nada a perder. Eu falei do pastor desequilibrado, um determinado irmão me chamou uma vez, quando eu fui consagrado a pastor, há 10 anos atrás, 9 anos atrás, eu fui com 10 anos como pastor. Esse irmão, quando eu fui consagrado a pastor, ele falou: olha, eu estou precisando de um pastor na minha igreja. Eu abri a igreja, mas eu não sou pastor, sou presbítero, eu estou precisando de um pastor na minha igreja. Vamos falar, nós somos amigos, não dá para nos obrigar, você vai ser um pastor da igreja. Eu falei para ele assim: não consigo. Por que você não pode ir? Porque você é uma pessoa que, se a gente começar a pastorear junto, você vai me bater. Porque o seu temperamento é um temperamento de quem constrói com as mãos e destrói com os pés. Se eu for pastorear junto com você, você vai me explicar. Não, eu já estou. Então, vai ficar para mim. Então, tem pessoas que são assim, são guerreiros, são batalhadores, são pessoas de Deus, que fazem muita coisa para Deus, mas acaba se perdendo por causa do desequilíbrio emocional, desequilíbrio espiritual, desequilíbrio em todo, desequilíbrio na área familiar, desequilíbrio em tudo. Amém, irmãos? Que os irmãos fiquem com esta palavra nesta noite. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Glória a Deus.